você chegou até esse vídeo, provavelmente você é um profissional de gestão da manutenção e tem interesse em entender um pouco melhor sobre indicadores que vão ajudar no seu controle do dia a dia. Então aqui nesse vídeo nós vamos falar sobre 3 dos principais indicadores da manutenção: a disponibilidade, o MTBF e o MTTR. A disponibilidade, se a gente pegar a NBR 5462, ela é a capacidade de um item desempenhar uma função requerida num dado intervalo de tempo. Então esse conceito, de modo geral, precisa ser destrinchado para a gente entender ele um pouco melhor. A capacidade de um item, o que seria esse item? Item é um ativo físico, um equipamento, um veículo, uma instalação, qualquer coisa que possa ser alvo de um serviço de manutenção, tá? Então quando a norma fala item, ela está tratando desse tipo de ativo físico. Desempenhar a sua função requerida nada mais é do que o que se espera daquele determinado ativo físico. Então, se eu estou falando de uma instalação, eu espero que ela cumpra uma série de funções. Se eu estou falando de uma máquina, por exemplo, um compressor de ar, eu quero que ele faça um suprimento de ar para uma determinada instalação. Se eu estou falando de um motor elétrico, eu quero que ele provenha força para uma outra máquina que esteja ligado nele. Então, nada mais é do que a função que aquele equipamento deve desempenhar durante um dado intervalo de tempo. A disponibilidade, ela não é atemporal, ela é calculada em um intervalo específico. Se eu for traduzir esse conceito, nada mais é do que a capacidade de um motor elétrico, por exemplo, continuar desempenhando sua função durante um dado intervalo de tempo. Então essa disponibilidade, ela nos auxilia para entender a eficiência da gestão da manutenção e manter aquela máquina funcionando. Quando eu tenho um ativo disponível, eu tenho um ativo que durante um intervalo ele veio desempenhando sua função sem ter nenhuma interrupção. É claro que não é qualquer interrupção que afeta diretamente a disponibilidade. Existem algumas interrupções específicas que vão fazer essa alteração desse indicador. Por exemplo, o tempo que uma máquina permaneceu parada por fatores externos, por exemplo, a falta de uma matéria-prima que impediu que eu continuasse produzindo, isso não afeta a disponibilidade da máquina. Tampouco a ausência de um operador que se ausentou do posto de trabalho e a máquina ficou parada também naquele período. Ou até mesmo o turno da noite da empresa, onde a máquina não deveria estar desempenhando uma função e por isso ela está parada. Nenhum desses tempos afeta a disponibilidade da máquina. Os tempos que afetam efetivamente a disponibilidade de uma máquina é o tempo que a máquina esteve parada para manutenção corretiva, ou seja, a máquina quebrou e precisa ser colocada novamente em funcionamento, ou o tempo que a manutenção, por opção, resolveu parar aquela máquina para fazer alguma intervenção preventiva. Por exemplo, vou parar essa máquina por 1 hora para fazer uma limpeza completa nela. Apenas essas duas naturezas de parada vão afetar a disponibilidade. Para a gente entender um pouco melhor isso, vamos supor um cenário onde eu tenho uma máquina que operou no último mês durante 100 horas. Esse mês que passou, a máquina operou por 100 horas. Dessas 100 horas, 5 horas a máquina ficou parada para manutenção corretiva, ou seja, ela quebrou e precisou ser colocada novamente em funcionamento, e mais 5 horas ela ficou parada para manutenção preventiva. A manutenção por si só escolheu fazer uma parada para garantir que aquela máquina pudesse operar por mais tempo no futuro. Das 100 horas, a máquina ficou parada por 10 horas. Então a disponibilidade nada mais é do que você fazer uma estimativa do percentual do tempo que essa máquina esteve disponível. No caso das 100 horas, ela ficou disponível 90 horas. 90 dividido por 100, 90%. O indicador da disponibilidade sempre é dado em porcentagem? Não. Ele pode ser entregue também em número de horas, mas o mais comum é que ele seja dado em porcentagem, né? Até porque as máquinas operam por muito tempo e não faz sentido eu saber que a disponibilidade de uma máquina foi de 9.857 horas, por exemplo. Faz mais sentido eu entender que no último ano a máquina teve uma disponibilidade de 95%. Eu sei de todo o tempo que eu tive no ano, 95% do tempo aquela máquina esteve disponível para operar. Agora falando do MTBF, apesar dele ter uma relação indireta com a disponibilidade, ele é um indicador que está mais relacionado com a confiabilidade de um item. Qual é a diferença de disponibilidade e confiabilidade? Disponibilidade é o que passou, está no passado. No ano passado, a minha disponibilidade foi de 95%. A confiabilidade não, ela estima o futuro. A confiabilidade é mais ou menos
menos assim: no próximo ano eu estimo ter 90% de chance de não ter uma falha. A confiabilidade monitora apenas a probabilidade de acontecer uma falha funcional, ou seja, da máquina suspender a sua capacidade de desempenhar a função. Então, nesse caso, nós não levamos em consideração as paradas para manutenção preventiva, apenas para manutenção corretiva. E o que o MTBF tem a ver com tudo isso? O MTBF quer dizer Mean Time Between Failure, ou seja, tempo médio entre falhas. Ele é uma estimativa, uma média matemática que estima o tempo entre uma ocorrência de falha e a outra ocorrência de falha. Então eu tenho lá a máquina operando durante um dado intervalo de tempo, e eu posso calcular esse MTBF para entender a média de tempo que uma máquina passa sem falhar, entre uma ocorrência de falha e outra. Então, se eu digo que eu tenho um MTBF dado em horas de 8.000 horas, por exemplo, eu entendo que entre uma falha da máquina e outra falha da máquina, eu tenho uma média de tempo de 8.000 horas. E como isso me ajuda a estimar a confiabilidade? Se o MTBF é uma média matemática, ele serve para a gente fazer uma estimativa futura de alguma coisa, né? Se eu entendo que o MTBF de uma máquina é de 5.000 horas, por exemplo, se eu tenho uma falha que acontece hoje, exatamente agora, eu sei que eu tenho em média mais 5.000 horas para operar sem que ocorra nenhuma outra falha. Isso me ajuda a projetar o futuro e entender a confiabilidade. Se o MTBF é de 5.000 horas, por exemplo, se a falha aconteceu agora, qual é a probabilidade de eu operar mais 300 horas sem nenhuma falha? Muito alta. Afinal de contas, se a média é 5.000, 300 é um intervalo muito curto. Então, neste pequeno intervalo, eu tenho uma confiança muito grande de que aquela máquina não vai falhar de novo. Como é feito o cálculo desse MTBF? Nada mais é do que horas de bom funcionamento, na parte superior do cálculo, dividido por número de falhas que ocorrem num período. O que é horas de bom funcionamento? Horas que a máquina operou efetivamente, sem nenhuma interrupção para manutenção preventiva nem manutenção corretiva. A máquina estava lá trabalhando. Então eu tive um intervalo de, por exemplo, de 1.000 horas. Dessas 1.000 horas, a máquina efetivamente operou 500 horas. Essas outras 500 horas ou não tinha programação para a máquina, ou a máquina estava parada para fazer um setup, uma manutenção preventiva, ou se não parada para reparo. Nessas 500 horas de boa operação, quantas falhas a máquina apresentou? Vamos supor que seja 2, por exemplo. Então, no caso, o MTBF 500 dividido por 2, 250 horas. Eu entendo que, em média, a cada 250 horas de operação, aquela máquina vai apresentar uma falha. É interessante falar que esse indicador é vivo, tá? Ele não é um indicador que eu tiro uma vez por mês. É um indicador contínuo. É o número de horas de operação total, desde o momento que eu comecei o cálculo até hoje, dividido pelo número de falhas. Então, se acontecer uma falha hoje, já entra no cálculo. Se daqui mais 1.000 horas de operação acontece mais uma falha, isso vai atualizando o MTBF em tempo real. Não adianta eu tirar o MTBF de um mês, do outro e tirar uma média disso. Ele tem que ser contínuo e acompanhar um período de forma integral. O MTTR é um indicador muito importante, mas é um pouco diferente dos outros dois. O MTTR está mais relacionado com a produtividade da equipe do que propriamente dito com a saúde do equipamento. Enquanto a disponibilidade monitora o tempo que uma máquina ficou disponível efetivamente para produzir e a confiabilidade, o MTBF, estima o futuro de uma máquina em número de horas ou em probabilidade estatística, o MTTR ele quer monitorar a eficiência da equipe de manutenção de reestabelecer a função de uma máquina se ela vir a apresentar uma falha. Então esse indicador só entra em cena no momento que a máquina quebra. E aí ele precisa monitorar o tempo médio que uma máquina, do momento que ela quebrou até que ela volte a funcionar, quantas horas aquela máquina ficou efetivamente parada. O MTTR também é dado em horas, só que geralmente são períodos muito menores, né? Porque o MTBF são longos períodos entre uma falha e outra. O MTTR não, quanto menor, melhor, porque demonstra a eficiência da equipe de manutenção em identificar uma falha e rapidamente reparar ela de novo. É importante ressaltar também que o MTTR não é apenas o que a gente chama de range time, que é o tempo com a chave na mão, o tempo efetivo de reparo. O MTTR é o tempo total de reestabelecimento. Apesar da sigla querer dizer Mean Time to Repair, que é tempo médio para reparo, efetivamente ele quer dizer o tempo total de reestabelecimento, do momento que a máquina quebrou, até que o operador identificou, comunicou à equipe de manutenção, a manutenção emitiu uma ordem,
destinou um técnico para fazer esse reparo, o técnico foi lá, fez um diagnóstico, foi ao almoxerifado, pegou algumas peças, voltou e colocou a máquina em funcionamento. Todo esse tempo deve ser utilizado no cálculo do MTTR. Então a gente pode dizer que o MTTR ele é dividido em tempo efetivo de reparo, que é o momento que o técnico está de fato reparando a máquina, o atraso administrativo médio, que é o tempo de reação, do momento que a falha aconteceu até a manutenção efetivamente iniciar o reparo, emitindo uma ordem, fazendo gestão, preenchendo o relatório, né? Tudo isso é considerado como atraso administrativo. E tem o atraso logístico médio, que é o tempo de deslocamento do técnico, deslocamento para obtenção de ferramenta, deslocamento para obtenção de peça, ir até a máquina propriamente dito, porque às vezes a oficina está num local muito distante de onde a máquina quebrou, então esse deslocamento também é considerado atraso logístico médio. E para calcular o MTTR é muito simples. Basta pegar o número de horas que uma máquina ficou em reparo e dividir pelo número de reparos que aquela máquina passou num determinado período. Então, se a máquina, durante o mês, ela parou, sei lá, 10 vezes e a soma de tempo que essa máquina ficou parada por 10 vezes foi de 5 horas e o número de reparos executados foi de 10, então eu tenho um MTTR de meia hora. Eu fiquei 5 horas parado para 10 reparos, ou seja, a média de tempo para reparo é meia hora para que aquela máquina pare e volte a funcionar. Se você se interessou por esse conteúdo e quer saber um pouco mais, a Fractal tem um e-book falando sobre indicadores de manutenção. O link para baixar esse e-book está aqui na descrição do vídeo. Espero vocês no próximo vídeo. Até mais!